corrigi os exercícios propostos, né? Passei as atividades sobre as relações métricas do triângulo e retângulo. E alguns alunos tiveram algumas dúvidas, né? E tiraram as dúvidas comigo aí na terça, ontem. Mas fiquem à vontade, fiquem bem tranquilos aí para tirar dúvidas. Estou à disposição, beleza? Então vou corrigir todos os exercícios aqui e para passar mais alguns, né? Para a gente treinar e ficar craque nisso. Então vem comigo aí, acompanha o PowerPoint. Então, ó, aqui os elementos a gente precisa recordar, que é importante a gente recordar quais são os elementos do triângulo retângulo, né? Aqui é reto no ar, não é isso? Aqui é reto. Então nós temos aqui a hipotenusa A e os catetos B e C, respectivamente. Então esses elementos é importante, a gente tem que saber quais são. Então A aqui é hipotenusa, B e C são catetos. Então A é hipotenusa, B e C são catetos. H aqui seria a altura relativa, né, à hipotenusa. Então H é importante a gente saber esse elemento também, porque é um dos elementos do triângulo. Tá, tô gravando. N é a projeção do cateto C e o M aqui é a projeção do cateto B. O que é projeção? A sombra, né? Se tivesse uma luz nessa direção, né, projetaria a sombra desses catetos sobre a hipotenusa. Então é importante a gente identificar todos esses elementos. Então nós começamos ali com alguns exercícios, né? A primeira relação, que o quadrado do tamanho do cateto é igual à medida da sua projeção vezes a hipotenusa. Ou nessa ordem, né? O quadrado do cateto é igual à medida da hipotenusa vezes a sua projeção, porque a ordem dos fatores aqui não altera o produto. Então, nós fazemos assim, tá certo? Então, ó, vamos seguir alguns exercícios, né? Utilizando a primeira relação. Tá vendo? Pedido calcular a medida do elemento desconhecido. Qual é o elemento desconhecido? Quer saber o tamanho desse cateto aqui. Então, o que eu vou fazer? Utilizar essa fórmula, que a medida desse cateto ao quadrado é igual ao tamanho da hipotenusa, tá vendo? Que é 9, vezes a sua projeção, que é M. Então, vai ficar assim, ó. C ao quadrado é igual a vezes N de nada. Então, C ao quadrado é igual a 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36. O que eu faço aqui? Tiro raiz quadrada, né, de 36. C é igual a 6. Seguindo aqui, ó, né? A letra B, tá vendo? Tá faltando o cateto B e tá pedindo, né? Me deu aqui a sua projeção e a medida da hipotenusa. Como é que eu vou fazer? B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes 5. Precisa não, deixa aqui. Então vai ficar assim, ó. B ao quadrado é igual a, que é o tamanho da hipotenusa, vezes 5. Então B ao quadrado é igual a 20 vezes 5. 5 vezes 20, tanto faz. Então 5 vezes 20 é 100. Tiro a raiz quadrada de 100. B é igual a 10. Beleza? Vamos seguir? Não mexe, por favor. Então segue aqui, ó. A outra relação. Ele me falou que a hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções. O valor da hipotenusa, não, minto. A altura ao quadrado, o quadrado da medida da altura é igual ao produto das projeções. Aqui é H de altura, não de hipotenusa. Então, um exercício já direto, né? Aqui, a letra B, que a altura é igual ao produto das projeções. Então, eu vou fazer aqui, ó. H ao quadrado é igual a N vezes M de mamãe. A altura é quem? 6. Então, fica 6 ao quadrado. O N eu não tenho.
E o 12 eu tenho aqui, fica multiplicando. 6 ao quadrado, 36. E n vezes 12 é igual a 12n. Aqui não está multiplicando, eu passo para cá, dividindo. Então vai ficar 36 dividido por 12, n é igual a 3. Beleza? Vamos lá. Seguindo, a terceira relação. O produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. Olha que relação interessante. A medida da hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, igual a multiplicação dos catetos. Também é outra relação que nós fizemos lá na videoaula. Deduzimos cada fórmula dessa aqui. Então, ó, se eu tiver um triângulo dessa forma, está pedindo a altura relativa, né? Se eu tenho as medidas de hipotenusa e catetos respectivamente, tá vendo? Hipotenusa aqui, cateto e cateto, eu posso fazer a seguinte relação: A vezes H é igual a B vezes C. O A é a hipotenusa, que é 5, vezes a altura eu não tenho, é igual ao B, que é 3, e o C, que é 4. 5 vezes H, 5H. 3 vezes 4, 12. Passa o 5 dividindo, então vai ficar 12 dividido por 5. E 12 dividido por 5 fica aqui mesmo, porque 12 não é divisível por 5, né? Não precisa nem colocar número com vírgula. Se for necessário, a gente coloca o número com vírgula, mas nesse caso não é necessário. O outro exercício, a mesma relação, tá vendo? Tem os dois catetos, pediu a medida, tá faltando a medida da hipotenusa e me deu a medida da altura. Então eu vou fazer A vezes H é igual a B vezes C. A medida do lá eu não tenho, H eu tenho, que é 12. 15 vezes 20. A vezes 12, 12A. 15 vezes 20, 300. Passa o 12 dividindo. 300 dividido por 12, que vai dar 25. Então A aqui deu exato 25. Show de bola? Então é só ficar ligado no que eu tenho e o que eu preciso achar. No quarto exercício aqui eu deixei livre para a gente não precisar utilizar nenhuma fórmula específica, né? Para a gente treinar mesmo. Observe que nós temos um triângulo retângulo e a altura marcada. Só que ele não pediu altura nem nada disso. Só pediu o valor da hipotenusa. Aqui eu posso utilizar o nosso teorema de Pitágoras, que é mais uma ferramenta para a gente calcular, né? Mais uma ferramenta para a gente trabalhar em cima do triângulo retângulo, né? Lembra do teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar aqui, ó, A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Vou tirar a raiz quadrada de 25 e vai dar 5, né? Aplicação direta do teorema de Pitágoras. Aqui também uma aplicação direta. Tá vendo? Tem altura, mas não tem nenhum valor pedido ali. Tá pedindo para calcular esse cateto B. Então vai ficar aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é 10. Então vai ficar 10 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. É igual a B ao quadrado mais 64. Letras para um lado e números para o outro. Então vai ficar aqui. Vai ficar 100 menos 64. 100 menos 64, 36. Raiz de 36. B vale 6. Tranquilo, rápido e ligeiro. Letra C, mesmo esquema, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. Somando aqui os dois, vai dar 169. Tirando a raiz quadrada de 169, o A vale 13, né? E no 5, para você treinar, utilizar qual fórmula eu vou utilizar aqui, né? Para você treinar mesmo, para a gente saber qual fórmula que eu vou usar, né? Então, ó, como que eu utilizo isso? Observo o que eu tenho de medida e o que eu preciso achar. Então presta atenção. Eu tenho essa projeção desse cateto, né? E eu tenho o tamanho da hipotenusa.
Então, ó, qual fórmula que eu vou utilizar aqui? É justamente desse cateto. A ao quadrado é igual ao tamanho da hipotenusa vezes a sua projeção. Então, eu vou fazer aqui C ao quadrado é igual, né, a A vezes a sua projeção, que chamamos de N. Então, vai ficar aqui, ó, C ao quadrado é igual a 12 vezes 13, né? Se eu invertir aqui, não tem problema. 12 vezes 3 vezes 12, 16. Tira a raiz quadrada de 36. O C é 6. Show? A letra B. Mesmo esquema. O que eu tenho e o que eu quero achar? Eu quero achar a hipotenusa, né? Mas se eu tivesse aqui esse segmento, pelo teorema de Pitágoras, né? Se eu tivesse aqui, ó, o valor desse segmento, teorema de Pitágoras, eu achava a hipotenusa. Mas ele me deu a projeção do cateto e me deu o cateto. Então, eu vou utilizar aquela fórmula do cateto. O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Então, vai ficar aqui, ó, B ao quadrado é igual ao M, ou A, né, que é o tamanho da hipotenusa, vezes a sua projeção. Então, vai aqui, ó, 12 ao quadrado é igual a 8, né, que é o valor da projeção, vezes a hipotenusa A. Então, 12 ao quadrado, 144. E 8 vezes A, 8A. Passo o 8 dividindo. Então, A vai ser 144 dividido por 8. 144 dividido por 8 vai dar 18 exatamente. Então, seguindo a letra C. O que eu tenho, eu quero achar. Eu tenho as projeções e eu quero achar a altura. Qual a fórmula que eu vou utilizar? Justamente a da altura. H ao quadrado igual a M vezes N de nada. N de nada. Deixa eu apagar aqui, tá? H ao quadrado é igual a N vezes M. Quanto que vale H aqui? Não sei. Eu sei que aqui vale 25 e aqui vale 4. 25 vezes 4. 25 vezes 4, 100. Raiz quadrada de 100. Né? Aqui é H, né? H, raiz quadrada de 100. H vai valer 10. Show? Então terminamos aqui. Exercício simples, né? Vou dar mais um grupo de exercícios pra gente treinar e ficar fera nisso aí. Valeu, um grande abraço.